Faz uns anos, eu e a Julie, nós estávamos em São Paulo procurando algumas decorações, inclusive para usar na nossa igreja. E eu me lembro que nós entrávamos de loja em loja, isso antes do advento das vendas online. Você sabe como é que era aquilo, era um formigueiro. Alguém já fez compra na 25 de março, nessa época do ano? Deixa eu ver. Não? Então você ainda não sabe o que é viver. Mesmo agora, ou melhor, você ainda não sabe o que é sobreviver. Melhor. Mesmo hoje, com as novas tecnologias e as compras online, ainda é uma experiência, eu diria, no mínimo, radical. Eu me lembro que eu entrava de loja em loja. Ô, Vivaldo, você pode me dar, por favor, aquele menino Jesus ali, por favor? Obrigado. Essa representação do menino Jesus. Obrigado. Olha o anjo Vivaldo. Muito obrigado. E eu me lembro que eu ia de loja em loja perguntando o seguinte: tem manjedoura? A pessoa, o quê? Não tem manjedoura, tem todas aquelas decorações, luzes coloridas, enfeites de árvores, festão. E de loja em loja, perguntando, mas você tem manjedoura, presépio? Não, nada disso. E eu me lembro que eu voltei meio frustrado, não encontramos, não tinha. Eu voltei frustrado e pensando o seguinte: puxa, em todas aquelas lojas cheias de produtos, de cores e de decorações das mais diversas, produtos importados, não tem um lugar para Jesus. E ao mesmo tempo, quando eu me lembro desse episódio, eu me lembro dessa passagem da Bíblia. Eu convido você a abrir em Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 7, porque não é novidade não ter lugar para Jesus na 25 de março, porque durante milênios, literalmente 2000 anos, Jesus continua não encontrando lugar em muitos ambientes. Veja só o que diz a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, a partir do 1º versículo. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse primeiro recenseamento foi realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José, que pertencia à casa e à linhagem de Davi, subiu de Nazaré, a cidade da Galiléia, à Judéia. Ele foi a Belém, cidade de Davi, a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O imperador precisava de mais impostos. Não é uma novidade isso. O Estado, o governo precisava arrecadar mais. E para ter controle e saber quem contribuía, quem não contribuía, ou quem poderia contribuir mais, o imperador teve essa ideia: eu vou fazer um censo, uma espécie de IBGE compulsório, porque você não tinha a escolha de atender ou não. Pelo contrário, o agente não ia bater na sua casa para saber quantos moram, qual é a faixa salarial. Você tinha que se deslocar de onde estivesse morando e retornar até a sua terra natal. E lá inscrever-se como um súdito do Império Romano, a fim de que pudesse, então, não te mandar um brinde, uma cesta de café da manhã, mas te cobrar mais impostos. Mas no meio dessa situação toda, em que você vê um governante fazendo algo que nada mais é do que espoliar os bens de pessoas que já estavam sofrendo, apesar disso, Deus é o Senhor da história. Amém? Deus é o Senhor da história e no seu planejamento divino, na maneira como Ele arquitetou as coisas pela sua providência, essa viagem difícil que faria José e Maria
lá de Nazaré, no norte de Israel, na Galileia, indo para Belém, e você nota que o texto subiram. Normalmente, quando você vem do norte para o sul, você está descendo. Mas como Belém e Jerusalém ficam no alto, o autor, Lucas, que é um excelente historiador, ele descreve essa experiência de ter que subir para aquela região. Nessa viagem difícil, e há um filme chamado Natividade, a história de Jesus, que inclusive é uma liberdade poética, e mostra eles atravessando um rio de águas caudalosas, uma serpente no rio, uma coisa de doido, para te dizer o seguinte: a viagem não era fácil. Era uma viagem difícil, especialmente para uma mulher que está de 9 meses de gestação. Nós dizemos que ela estava num jumentinho, mas a Bíblia não diz que estava sobre um jumentinho. É uma tradição. Talvez ela estivesse andando, a pé, esse percurso todo. Uma viagem muito, muito difícil. Mas, no meio dessa dificuldade, no meio dessa atitude despótica, maldosa e de exploração de um imperador romano, Deus estava no controle de tudo. Porque Jesus, o Messias, tinha que nascer em Belém da Judéia. E no meio de tudo aquilo, Deus estava levando o seu filho para nascer onde o oráculo, a palavra profética, havia anunciado. Na sua vida e na minha vida, nós também enfrentamos desafios assim. Seja porque o Estado interveio de alguma maneira, seja porque a estrutura do nosso trabalho ou a economia mudou e nós pensamos: perdi o controle. E verdade, nós perdemos o controle. As nossas viagens são difíceis, mas Deus continua soberano sobre o seu trono e o que Ele tem planejado para a nossa vida, nada, nem ninguém poderá frustrar. E essa é a primeira imagem que nós temos. E quando eles chegam, então, em Belém da Judéia, você pode imaginar. Belém era um vilarejo e ele está agora lotado de gente. Porque quem que vai desobedecer ao imperador romano? Ninguém desobedeceria. O lugar está cheio de gente. É como quando você visita alguma cidade simpática num período de alta temporada, uma cidadezinha turística. Quem foi visitar Guararema, o Natal das Luzes, já esse ano? Ainda não. Pois bem, Guararema, e fazendo aqui uma propaganda gratuita. Já foi? Legal. Estava bonito? Você gostou? Gostou? Tinha pouquinha gente? Não. Tem uma criança ali respondendo. Lotado! Lotado. Eu me lembro que há alguns anos uma pessoa colocou um post no Instagram, era um trem que tinha gente em cima, pendurado na janela, e embaixo estava escrito assim: indo para Guararema visitar o Natal das Luzes. É assim, lotado. Belém da Judéia está lotada. Esse vilarejo não tem mais aonde colocar gente. E enquanto estão lá, chega o dia de Maria dar à luz. E o texto nos diz assim, que ela, enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, ela deu à luz o seu primogênito, importante essa palavra primogênito, não unigênito, o que significa que Jesus foi o primeiro filho de Maria. Ela teve outros filhos, conforme nos ensina o Evangelho. Esse é o primogênito, nascido por concepção divina pelo poder do Espírito Santo. Ela o envolveu em panos e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A manjedoura nada mais é do que um coxo. Uma palavra bonita que nós usamos hoje, manjedoura. Talvez se eu tivesse batido em algumas lojas de ração naquele dia e perguntado: você tem aí um comedouro? Tem coxo para animais? Eu conseguiria. Porque tudo que Jesus tinha disponível para ser colocado como um bebê era isso. Um comedouro, um coxo para animais. O texto nos diz que ela enfaixou o bebê com panos e o colocou ali. Esse nosso bebê aqui está muito sofisticado, produção. Ele está vestido de gala. Mas Jesus não estava. Jesus estava enfaixado em panos e colocado num comedouro
de animais, porque não existia, não havia lugar para eles na hospedaria. Mas nós sabemos da história que não só a hospedaria não tinha lugar para Jesus. Mais tarde nós vamos ver que não tinha lugar para Jesus no palácio de Herodes, que ficava em Jerusalém. O palácio que deveria ser o lugar do rei dos judeus por direito, mas no lugar dele tinha um idumeu governando, um meio judeu governando. Não tinha lugar para ele naquele palácio. E eu penso o seguinte: se José e Maria são de Belém da Judéia, eles não tinham parentes? E talvez tivessem muitos parentes, mas não tinha lugar para eles, nem na hospedaria, nem no palácio de Herodes, e nem na casa de nenhum parente. Provavelmente nós podemos justificar isso. Está cheio demais o lugar. Tem uma razão lógica porque não há lugar para Jesus. Mas eu vi na sabedoria facebookiana essa frase: quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Nós sempre temos uma razão lógica para dizer por que não há lugar para Jesus na nossa vida. Porque nós olhamos, puxa, como é que a hospedaria não tinha um lugar para Jesus? Não podia sair um marmanjo e deixar Maria dar à luz, ou na casa de um familiar? Não poderia sair um adolescente e deixar aquela jovem dar à luz na casa? E nós encontramos uma razão lógica, porque não há lugar para Jesus, nem na hospedaria, nem no palácio de Herodes, nem na casa de um familiar. Mas nós fazemos a mesma coisa. Nós apresentamos uma razão lógica porque não há lugar para Jesus no nosso dia. Nós não oramos, nós não lemos a Bíblia, nós não meditamos no Evangelho, nós não organizamos a nossa agenda para aprender mais sobre quem é o nosso Salvador, nós não achamos tempo na agenda para servir com os nossos dons e talentos. Nós olhamos para o nosso recurso financeiro, especialmente nessa época do ano, em que nós corremos para todo lado fazendo as nossas compras até nos últimos momentos, mas não há recurso para investirmos no avanço da mensagem do Evangelho ou para ajudar aqueles que são mais carentes. Quando nós estamos agindo assim, quando no nosso dia a dia não há um espaço na nossa agenda e nós justificamos, mas eu estou trabalhando muito, eu estou estudando muito, eu estou muito ocupado, eu estou fazendo isso, eu tenho familiar vendo, quando não há lugar para Jesus ali, nós somos exatamente como aquelas primeiras pessoas. Há um texto muito lindo que se encontra aqui na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 9. Primeira carta de João 4, 9. Diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho, agora note a diferença da palavra, unigênito, único, ele não tem outros. Unigênito, singular, só desse tipo. Todos os outros filhos de Deus são filhos de Deus por meio da adoção, da regeneração do Espírito. Jesus é o singular, unigênito Filho de Deus. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Esse versículo me atingiu como uma chuva sobre a minha vida. Aquela, num dia de calor como esse, vem e te refresca a vida. Nós sempre pensamos na demonstração do amor de Deus na cruz, não é isso? Olha, Jesus morreu na cruz por nós e essa demonstração do amor de Deus. Mas aqui em 1 João, o texto nos diz que Deus manifestou, demonstrou o seu amor, não apenas na cruz, mas Deus manifestou o seu amor porque Ele nos enviou o seu Filho unigênito. Na manjedoura, meus queridos, nesse nascimento em que não tinha lugar nenhum onde Jesus poderia entrar, aqui está Deus, o Filho. E não existia lugar para Deus, o Filho, na vida daquelas pessoas, no espaço daquelas pessoas. É Natal. É a comemoração do nascimento, desse fato de que Deus enviou o seu Filho. E enquanto nós comemoramos, e devemos comemorar, amém? Devemos celebrar, e com muita alegria. Deve oferecer presente um ao outro, excelente. Mas a pergunta é, haverá um lugar para Jesus
na sua celebração e na sua vida. Eu gostaria de encorajar você, quando for tomar a ceia junto com a sua família, de talvez ler um trecho da Bíblia, ler talvez esse episódio, levar cada um deles a refletir se há um lugar para Jesus nas nossas vidas. Essa é a minha reflexão. Eu gosto muito desse hino antigo que diz assim: nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, trevas vem dissipando. Nasce Jesus, fonte de luz. Eu fico pensando se a razão por que não queremos e não abrimos um espaço para Jesus nos nossos negócios, no nosso trabalho, na nossa vida acadêmica, no nosso dia a dia, seja porque nós desejamos continuar vivendo em algum tipo, alguma forma de escuridão. Porque Jesus é a luz. E quando Jesus entra, ele dissipa as trevas da nossa vida. É Natal. E louvado seja Deus pelo seu amor tão generoso que nos enviou Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Há lugar para ele na sua vida? Vamos nos colocar em pé nesse momento e vamos abrir o nosso coração para que o Senhor possa encher o nosso coração da presença de Cristo.